pessoal, estamos aqui hoje na Filmes na História, na sua versão YouTube. E hoje a gente vai falar sobre o filme Sherlock Holmes e o Jogo das Sombras e mesclar ele com a Revolução Industrial. Agora, falando de um resumo sobre o filme, nele, Sherlock Holmes se dedica a pegar o professor Moriarty, que está em busca de um perverso propósito, que seria cometer vários crimes de maneira astuciosa sem levantar suspeitas. Nesses crimes, o seu objetivo seria ser dono de indústrias que produzem todo o material necessário para a guerra, como aço, produtos químicos, algodão, curativos, até mesmo armas. Possuindo esses suprimentos, ele os distribuiria pela Europa inteira, caso uma guerra mundial fosse iniciada. É exatamente no clima de guerra que o continente se encontrava naquela época. Com assassinatos bem planejados e ataques de bomba, Moriarty gera ainda mais tensão entre os países. Ele acredita que em seu subconsciente o homem possui um desejo pelo conflito. Esse desejo faria parte de sua natureza. Por isso, uma guerra seria inevitável. A Primeira Guerra Mundial, o plano de fundo do filme, teria como uma de suas causas a insatisfação da Alemanha e da Itália, que ficaram de fora do processo neocolonial. A partir daí, a Inglaterra e a França podiam explorar várias colônias ricas em matéria-prima e mão de obra. Além do mais, a França havia perdido uma região para a Alemanha e agora buscava se vingar, retomando a Terra Prometida. Havia uma grande concorrência entre os países europeus por conta do mercado consumidor. Essa concorrência gerou diversos conflitos. O imperialismo está ligado à Primeira Guerra Mundial. Ele pode ser definido como uma expansão política, territorial, cultural e econômica. As nações imperialistas, elas buscavam dominar colônias para que pudessem encontrar mão de obra barata. É nítido ver também a disputa por poder, que tomou conta por parte do continente europeu no final do século XIX. Essas nações lançaram uma corrida pela conquista global que gerou a Primeira Guerra Mundial. Com a tensão do imperialismo, os países europeus, prevendo a guerra, iam atrás de armamentos para se defenderem. No filme, um rapaz aproveita essa oportunidade e vira dono de indústria. Sherlock Holmes foi eternizado na literatura, no cinema e na TV como o detetive que utiliza da sua capacidade dedutiva e científica para solucionar os casos. Sempre munido de seu cachimbo, ele aparece como um personagem excêntrico ao longo da sua história. Esse nicho de ficção ganhou corpo nos anos 80, uma referência à Revolução Industrial, ocorrendo nessas realidades fictícias, explorando ao máximo a tecnologia da época. Tudo que poderia existir, existe. Para completar, o longa vem inserido num contexto histórico que avança a atmosfera levemente steampunk retratada no primeiro filme. A Revolução Industrial emerge proeminente no mundo, deixando o mundo com um aspecto cada vez mais sombrio e sujo. Os cenários são sempre sujos, decrépitos e esfumaçados. O dia é sempre cinzento e nebuloso, nunca ensolarado, enquanto à noite a decadência é sempre mais notável. Este clima soturno traz ainda uma expectativa caótica para a vindoura Primeira Guerra Mundial, evento cujo prenúncio fica claro no enredo. Agora vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial. Ela foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia de maneira artesanal e predominava todo o processo produtivo. Apesar da produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, porém subordinados ao proprietário. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores. Possuir uma rica burguesia, o fato de o país possuir a mais importante zona de comércio livre da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, que facilita a exploração do mercado ultramarino. Como os empresários ambicionavam lucrar mais,
seus operários eram explorados e forçados a trabalhar 15 horas por dia em troca de um salário muito baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram forçadas a trabalhar para sustentar suas casas. Diante disso, alguns trabalhadores começaram a se revoltar com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão desse processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação e passou a executar apenas uma etapa. A Revolução Industrial pode se dividir em 3 etapas. A primeira, ela começou no período de 1760 a 1860. Primeiramente, estava limitada à Inglaterra. Com o uso de máquinas a vapor, contribuiu para que continuasse a Revolução. Já a segunda etapa da Revolução Industrial, ela ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, Rússia, França e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização de energia elétrica e derivados de petróleo, entre outros, foram as principais inovações da segunda etapa da Revolução Industrial. A terceira e última etapa da Revolução Industrial é considerada, através de alguns historiadores, como o melhor período de avanços tecnológicos entre o século XX e XXI. Alguns exemplos de inovações da terceira etapa da Revolução Industrial são o computador e o celular, que são alguns exemplos de avanços tecnológicos. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Um beijo e até a próxima!